Boa noite a todos. Que Jesus possa nos amparar por mais essa noite. E nós vamos falar sobre bem-aventurados aflitos. Bem-aventurados aflitos é o 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e, por sinal, é o capítulo mais longo do Evangelho. Ele nos traz 15 comentários de Kardec, 14 mensagens mediúnicas e 2 mensagens evangélicas. Ele trata de questões do nosso dia a dia, questões de nossas aflições cotidianas, trazendo muitas respostas. É um capítulo especial, porque neste capítulo é que o Evangelho assume sua visão de consolador. Ele vem nos ensinar o porquê das nossas aflições. Vamos entender. Porque Jesus diz para nós que aqueles que estão aflitos devem se considerar bem-aventurados e devem se sentir felizes. Por quê? Bem-aventurado é alguém que é feliz, é alguém que está alegre e é alguém que está cheio de ventura. E a aflição é dor, sofrimento, tristeza, não é verdade? Mas se é isso, por que Jesus nos convida a sermos bem-aventurados com as nossas aflições? E ele diz mais ainda, diz que seremos consolados. Vamos pensar, por que nós estamos aqui hoje? O que nós viemos buscar aqui essa noite? Com certeza, alguns de nós veio buscar um remédio, um consolo para as nossas dores, para as nossas aflições, sejam elas próprias ou de alguém próximo a quem nós amamos. E aí o Evangelho nos fala que somente na vida futura podem evitar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. E que mesmo com essa certeza, dificilmente nós compreendemos a conveniência de sofrermos para sermos felizes. E aqui nós vamos ver. Tá lá. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica as anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Vou ler aqui porque aqui assim, muito ruim. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente e nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser esta causa. Isto é o que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Então, o Evangelho é muito claro aqui. As vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. E todos nós sabemos bem o que é dor e o que é sofrimento, não é mesmo? O fato é que cada um sabe o tamanho da sua dor e do seu sofrimento. Eu não posso dizer a vocês que eu sei o tamanho da dor e do sofrimento de vocês, porque não seria verdade. Da mesma forma que vocês não conhecem as minhas dores e os meus sofrimentos. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza. Em algum momento nós vamos deparar com a dor. Queiramos ou não, exista ou não uma razão aparente para isso. Por quê? Porque é a dor que muitas vezes vai nos reajustar o caminho e nos aproximar de Deus. E quando nós... Não. Deus, que é soberanamente justo e bom, criou leis perfeitas.
E quando nós vivenciamos essas leis, estamos equilibrados e somos felizes. E todas as vezes que nós violamos essas mesmas leis, entramos em desequilíbrio. E para que nós reequilibramos novamente, é necessário reajustarmos com as leis de Deus. Só que esse reajuste pode se dar de duas maneiras. Ou é pelo amor, ou é pela dor. E como nosso companheiro Marcos já cansou de falar aqui, a primeira opção sempre é o amor. Mas a nossa capacidade de amar ainda é muito limitada. E por vezes, quase sempre, acabamos por nos reajustar pela dor. Só que a dor tem uma função educativa e não punitiva, como nós cremos. E se buscarmos analisar a origem desses males que nós vivemos, vamos ver que muitas são consequências naturais do nosso comportamento. Mas tem outra questão. E essa questão aqui, ela é curiosa. E o Espiritismo? Será que o Espiritismo é uma doutrina que faz elogios a essa dor? Será que temos que sofrer para ser consolados? Será que temos que sofrer para ser felizes? Claro que não. O que precisamos é compreender que o Espiritismo, a doutrina espírita, a mensagem espírita, alinhada ao pensamento de Jesus, tem como proposta fazer das nossas dores, das nossas dificuldades um desafio. Para aprendermos mais, para melhorarmos mais e para alcançarmos o fim que nós viemos buscar aqui, que é a perfeição, que é buscar a nossa evolução. Esta é a proposta do Espiritismo e esta também é a proposta de Jesus. Então, bem-aventurados aflitos porque serão consolados. Vamos ver aqui. Quais são as causas das nossas aflições? Causas das aflições. As causas das aflições devem ser procuradas tanto na vida presente, essa atual encarnação, como na existência passada. Devemos partir do princípio: elas são justas. Se assim não pensarmos, podemos cair no erro de jogar a culpa ou nos outros ou em Deus. Quer dizer, tudo que nos acontece tem uma razão de ser, embora nem sempre saibamos com clareza. E nós costumamos exagerar muito nas questões e dificuldades dos sofrimentos que nós vivemos. E dizia o Chico que é preciso ver as coisas sobre dois ângulos. Muitas vezes as dificuldades são cercas de Deus para que nós erremos menos. No livro Nosso Lar, quando o personagem Ricardo prepara sua volta ao corpo físico após visitar a família espiritual, durante um desdobramento, os filhos o indagam: o que poderia fazer para que quando ele estivesse encarnado, por ele quando ele estivesse encarnado? E ele respondeu: roguem a Jesus para que eu nunca disponha de facilidades na terra. A facilidade nunca ensinou nada a ninguém. Parece que quanto mais facilidade nós temos, mais insensíveis nós ficamos. Então, talvez o caminho seja mesmo o da dificuldade na dor. E assim sendo, todas as vicissitudes podem ser vistas sobre dois ângulos. Eu já li isso aí, né? Aqui devemos refletir sobre o sofrimento que nos visita, fazendo algumas indagações. Aqui é só uma reflexão, não é uma regra, não. Em vista da encarnação atual, em caso de doença, será que eu não descuidei da alimentação? No caso do filho escolher o caminho do vício, dê-lhe a devida educação e os cuidados necessários? No caso de uma querela familiar, será que eu fui justo para com tal pessoa? Os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós. Muito mais vezes, no entanto, são devidos à nossa vontade. Remontemos cada um à origem deles e veremos que a maior parte de tais sofrimentos são os efeitos de causas que por nós teria sido possível evitar.
quantos males, quantas enfermidades não devemos aos excessos, à ambição, às paixões. Os sofrimentos por que passamos são sempre a consequência da maneira que nós vivemos aqui na Terra. Nós, na maioria das vezes, somos os causadores dos nossos próprios sofrimentos. Mas em vez de reconhecermos, achamos mais simples, menos humilhante para a nossa vaidade, acusar a providência, acusar a sorte, nos esquecendo que não temos mais tempo para isso. E vamos ver aqui também, em vista de uma encarnação passada. Nós não encontrando respostas satisfatórias na presente encarnação, devemos nos reportar às encarnações passadas. Os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como das atuais, consequência natural da falta cometida. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou fez mau uso da fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos. É uma alternativa que ninguém pode fugir e que a lógica decide que parte se acha a justiça de Deus. O sofrimento que à primeira vista parece imerecido tem uma razão de ser. Tanto os sofrimentos que têm origem em causas anteriores, como os que têm origem em causas atuais, em culpas atuais. E muitas vezes a consequência das faltas que nós cometemos. Assim se explica pela pluralidade das existências e pela destinação na Terra como mundo expiatório. As anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus deste planeta. E Emmanuel diz que se a pedra não rolar, ela cria lodo. Mas se a pedra rolar, se ela se movimentar e se ela se atritar com outras pedras, ela não vai criar lodo. E melhor ainda, ela vai criar forma, ela vai aparando as arestas. E assim somos nós. Muitas vezes é necessário que alguma coisa nos aconteça para que criemos formas, para que vamos aparando as nossas arestas. Às vezes é necessário que alguma coisa nos aconteça para que não fiquemos parados criando lodo. As aflições, elas nos impulsionam a nos movimentarmos e irmos aparando as nossas arestas e vamos tomando mais cuidado. Jesus não quer dizer que a felicidade decorre da dor. Ele quer dizer que às vezes é necessário que alguma coisa nos aconteça nas nossas vidas, alguma aflição apareça, para que nós sejamos impulsionados a ir em busca do melhor. Porque nós precisamos buscar alguma coisa melhor nas nossas vidas. Precisamos buscar o fim que cada um veio fazer aqui, que é fazer a nossa transformação moral, a nossa reforma, mas com resignação, com coragem, com força, com fé e com esperança. E eu também quero falar aqui disso aqui, dos fatos geradores de dor e sofrimento. A melancolia com relação à vida, o descontentamento com relação à vida. Os maiores excitantes da melancolia são a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro e as ideias materialistas. E se quisermos evitar, ao contrário, a calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra as perturbações do nosso ânimo. Nós não podemos e nem devemos esquecer de Deus. Ele é Pai e quer sempre o nosso bem, mesmo e principalmente durante o nosso sofrimento, pois os nossos olhos não conseguem ver o que vem após a dor ou o que antecede a ela, mas Deus sim, Ele pode ver. Tanto a dor física quanto a dor moral, o objetivo é que o homem tenha coragem de suportá-las. A dor física pretende despertar a alma para os seus grandes deveres,
A dor física é um fenômeno e a dor moral é a essência. A primeira ela vem e passa, mas só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o aperfeiçoamento e a redenção. O que acontece é que nós somos muito acomodados. Provavelmente, nós já vivemos outras vezes aqui neste planeta. E como nós sabemos, somos a somatória de várias encarnações. E quando falamos de esquecimento do passado, que esquecimento será esse? É o passado ligado às experiências que nós já vivenciamos aqui. Nós já vivemos aqui diversas vezes, em outro corpo, em outra época, e provavelmente já convivemos com as mesmas pessoas. E nós fizemos muitas escolhas. Acertamos algumas, erramos outras tantas. E são essas experiências, ao longo das nossas existências, que somaram para nós lições. Lições que aos poucos vão sendo incorporadas no Espírito, que é eterno. E quando nós reencarnamos, o Espírito, que é eterno e já viveu diversas encarnações, traz consigo a lembrança do passado, que está como que adormecida. Será que teríamos condições, se soubermos, que alguém que nos fez muito mal no passado, hoje é o nosso pai ou é um parente muito próximo, será que nós teríamos condições de perdoá-lo? Será? Como é que nós nos sentimos se soubermos que nas últimas encarnações aí nós somos rainhas, princesas, e hoje estamos aqui, fascinando? E como é que uma mãe poderia receber como filho alguém que lhe tirou a vida? Então, Deus realmente sabe o que faz. Ele sabe o que é bom para cada um de nós. E é por isso que Jesus fala que a lembrança do passado não ajudaria em nada a nossa evolução. Ao contrário, só atrapalharia. Porque muitas vezes exaltaria o nosso orgulho e outras vezes iríamos nos sentir completamente humilhados. E isso iria entravar o nosso livre-arbítrio. O espírito renasce frequentemente entre aquelas pessoas com as quais ele conviveu, passando muitas vezes pelas mesmas experiências, pelas mesmas situações que ele viveu. Porque é preciso reparar o mal que fez. Muitas vezes nós voltamos aqui na Terra para passarmos pelas mesmas aflições passadas que já vivenciamos antes. Mas temos um enorme adiantamento de Deus nesse caso, que é a voz da consciência e as nossas tendências instintivas. Cada um de nós tem dentro de si a voz da consciência, que nada mais é que as lembranças adormecidas do passado, que de repente vêm à tona para evitarmos os erros presentes. E cada um de nós também tem as tendências instintivas. Cada um de nós tem a percepção das nossas fragilidades e das nossas dificuldades. O necessário é que nós observemos. Se percebermos que temos uma certa fragilidade diante de algumas coisas, temos a obrigação, o dever de evitá-las. Então é necessário que entendamos que Deus sempre sabe o que faz. E Ele nos proporciona esse esquecimento do passado, enquanto encarnados, porque atrapalharia o nosso desenvolvimento. Nós não agiríamos com plena liberdade de escolha. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos inspirar no Evangelho de Jesus, segundo Allan Kardec, que é um manual de bem viver para crescer. A doutrina espírita, ela nos conduz da melhor forma possível, pois ensina-nos que a fé raciocinada é o elemento fundamental para sabermos bem sofrer. E os sábios da Índia nos dizem que o problema, na Índia os mestres sempre dizem, os problemas são despertadores que tentam acordar as pessoas para a vida. E ainda convida, desperte da dor. O problema da dor. Dor e sofrimento.
A simples reflexão sobre a dor e o sofrimento basta para evidenciar que eles têm uma razão de ser muito profunda. A dor é um alerta da natureza, que anuncia algum mal que está nos atingindo e que precisamos enfrentar. O sofrimento mais profundo do que a simples dor sensível é que afeta toda a existência. Também tem uma razão de ser. É através dele que o homem se insere na reflexão. O processo de crescimento espiritual está associado à dor e ao sofrimento. O Espiritismo nos mostra que ele não se baseia na dor como aprendizado, mas que esta é uma consequência natural quando nós desviamos das leis de Deus. A prática do bem nunca exigiu diploma de perfeição. E o estágio de espírito que nós estamos, imperfeitos que estamos, que faz com que flutuemos entre momentos de ação no bem e momentos de ação no mal. A tendência natural é que cheguemos ao estágio do Cristo, que pratica e exemplifica somente o bem. Então, bem-aventurados aflitos, talvez pode se traduzir assim: bem-aventurados os que têm a ocasião de provar a sua fé. Bem-aventurados os que têm a ocasião de provar a sua firmeza e a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra. E o consolo? Que consolo é esse? Pouco importa o que nós fomos no passado. O que importa é o que nós fazemos das nossas experiências de hoje na Terra, para aproveitarmos da melhor forma possível. Porque se muitas vezes, ao retornarmos ao plano espiritual, recobramos as lembranças do nosso passado, a nossa felicidade será medida pela maneira que nós aproveitarmos as nossas experiências de hoje para o aprendizado e a reparação dos nossos erros. Este é o consolo. E o Espírito da Verdade nos diz claramente: se queres saber como foi o teu passado, observe o teu presente. Tudo que te passas hoje é o resultado do que fizestes ontem. Então, se a curiosidade ainda falar alto para saber o que nós fomos no passado, é simples: observar o presente, observar o que a gente passa hoje. E aí vamos ter plena consciência de que estamos construindo o nosso futuro. Por isso vamos ter muito cuidado com as nossas escolhas. E aqui o fardo é proporcionado às forças, como a recompensa será a resignação e a coragem. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus. Deus nos recusa a consolação desde que não nos falte coragem. A prece é um apoio e também é um consolo, mas contudo não basta. É preciso que nós tenhamos por base uma fé viva na bondade de Deus. E Ele já muitas vezes nos mostrou que não vai colocar fardos pesados em ombros fracos. É necessário, porém, que mereçamos essa consolação. E é preciso que a vida se apresente... E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. A exemplo de um militar, que não é mandado para as linhas de fogo e fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma subida de posto lhe dá. Sejamos, pois, como o militar, e não desejamos um repouso em que o nosso corpo se enervaria e entorpeceria a nossa alma. Nos alegremos quando Deus nos enviar para a luta. Devemos lembrar que essa luta não consiste no fogo da batalha, mas sim nas aflições da vida, onde às vezes, por mais coragem que possamos ter perante um combate, não é raro que aquele que se mantém firme na presença do inimigo fraqueje as tenazes de uma pena moral. Quando nos advém uma causa de sofrimento ou contrariedade, sobreponhamos-nos a ela
E quando houvermos conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, digamos para nós mesmos, cheios de justa satisfação: eu fui mais forte. Os nossos fardos é proporcionado às nossas forças, como a recompensa será a resignação e a coragem que nós tivemos. O entendimento de que muito do que nos acontece hoje é o resultado das escolhas que nós fizemos ontem deve ser a causa da nossa resignação e da nossa aceitação. O Evangelho nos diz que deveis vos considerar felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são dívidas das vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Parece uma coisa distante de nós, né? Uma coisa longe, séculos de sofrimento. Se nós passarmos pacientemente por nossos sofrimentos, ele não falou que pouparemos muitos dias, muitos meses, muitos anos, muitas décadas, mas que nós pouparemos séculos de sofrimento. E aí vem o Emmanuel e fala: não é uma expressão exagerada, porque muitas vezes recapitulamos as mesmas falhas em muitas existências. Porque para nós nos libertarmos de nossas imperfeições é um trabalho árduo, difícil, lento e requer muito esforço. Não é de um dia para o outro que nós vamos conseguir deixar de comer muito, deixar de ser agressivo, deixar de falar mal dos outros, deixar de sentir inveja, orgulho, vaidade, egoísmo. Ninguém fica perfeito de uma hora para outra. É um trabalho que requer muito esforço. Mas nós precisamos tentar quantas vezes forem necessárias, porque a ação repetida vira um hábito. O hábito repetido muitas vezes se torna um sentimento. E é o sentimento que vai ser incorporado em nosso espírito, que é eterno. Olha o tamanho da responsabilidade que nos cabe. A responsabilidade de nos libertarmos dos nossos maus hábitos. E somente com a paciência e o espírito de aceitação, a submissão à vontade de Deus, é que vamos conseguir evitar muitas dores. Nós passamos muito tempo aflitos, ansiosos com as coisas do nosso dia a dia, do nosso dia a dia, com as contas que nós temos para pagar, com a criação dos nossos filhos, com o trabalho, com a nossa família. É meritório, sim. Mas deve haver uma harmonia em nossas vidas. Nós achamos que é prejuízo e muita coisa acaba sendo lucro. Nós passamos muito tempo cultivando somente as coisas que têm importância neste mundo e nos esquecemos de cultivar o espírito. São os erros de ontem que nós voltamos a cometer hoje. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, nos traz 3 exemplos da associação da dor. E a primeira é a dor expiação. Ela está ligada ao nosso passado. De acordo com o espírito André Luiz, a dor pode ser vista sobre 3 aspectos. A dor expiação é kármica, de restauração e libertação de carga que nos entrava a caminhada. É reajuste perante a vida. Reposição da alma no roteiro certo. Passageira, nunca perene. É consequência do nosso desequilíbrio mental ou proceder desviado da rota ascensional do espírito. Podemos associá-la às encarnações passadas. Muitas vezes é o resgate devido ao mau uso do nosso livre-arbítrio. E a segunda é a dor evolução. A dor evolução está ligada ao nosso futuro.
esqueci aqui. Na dor e expiação estão associados o remorso, o arrependimento e o sentimento de culpa. E agora é a dor evolução, que atua de fora para dentro, aprimorando o ser, sem a qual não existiria o progresso. A dor evolução tem existência permanente, embora variável, segundo as experiências vividas pelo espírito. Ela acompanha o desenvolvimento e a sua indicação é sinal de dinamização e inevitável manifestação de crescimento. Na dor evolução estão associados o esforço e a resistência ao meio hostil. Enquanto a primeira é consequência de um ato mau, a segunda é o fortalecimento para o futuro. E por fim, nós temos a terceira, que é a do auxílio, que é a que está ligada à vida presente. Do auxílio são as prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico, seja para evitarmos a queda no abismo da criminalidade, seja mais frequentemente para o serviço preparatório da desencarnação. A do auxílio está associada ao mérito da pessoa, às suas conquistas morais. Então, quando Cristo diz para nós: bem-aventurados aflitos, o reino dos céus lhe pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, porque todos nós que vivemos na terra estamos sujeitos ao sofrimento. E Emmanuel, no livro Vinha de Luz, nos diz que não basta sofrer simplesmente. Para evoluir moral e espiritualmente, é indispensável saber sofrer, extraindo as boas lições de cada vivência, por mais difícil que pareça. Devemos nos submeter voluntariamente às leis de Deus, por reconhecer que, sendo Ele absoluto na perfeição, causa de tudo que existe, não comete erros ou enganos. E suas leis são sábias e amorosas, são as que nos levam à felicidade. Devemos compreender a promessa de Jesus quando oferta as bem-aventuranças aos que sofrem e aos aflitos. Chorar pela dor, mas sorrir pela bênção da oportunidade de ressarcimento de dívidas do passado, entregando-nos à vontade do Pai. São vários os momentos que podem nos levar à resignação, nos sofrimentos e nas dificuldades da vida. Devemos ter confiança em Deus e na sua sabedoria e amor. Se nós, homens, ainda tão imperfeitos, queremos o melhor para os nossos filhos, Ele, que é a perfeição absoluta, não podia querer menos. Se nós, pela nossa imperfeição, nem sempre sabemos exatamente o que é melhor para os nossos filhos, Ele sabe pela sua onicidade e faz pela sua onisciência e faz pela sua onipotência. Aceitar é compreender o quanto nos for possível. Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, parece-me ser o primeiro motivo para sermos resignados nas dificuldades naturais do nosso viver na Terra. Compreender e aceitar a imortalidade do Espírito, que nos leva a enxergar todos os acontecimentos e situações da vida como coisas passageiras. Importantes, sim, mas nada catastróficas ou milagrosas. Aceitar é compreender a lei das vidas sucessivas, através da qual vamos corrigindo nossos equívocos e omissões, conhecendo as causas dos nossos sofrimentos pelos efeitos que sentimos e recebemos, no uso da nossa inteligência e raciocínio, aprendendo assim evitar as causas que os provocam. Como nós falamos lá atrás, bem-aventurados na dor. A dor não é castigo. É contingência inerente à vida, cuja atuação visa a restauração e o progresso. Jesus, quando falava de dor, sede, fome, referia-se à dor evolução,
incitando o crescimento do espírito, impulsionando-o pela fome de aprender e pela sede de saber. Então nós devemos entender as promessas de Jesus nas bem-aventuranças, promessas que só podem ser cumpridas no decorrer da vida eterna, no processo evolutivo do espírito imortal. Aceitar a perfectibilidade do homem aceitar a perfectibilidade do homem que pode realizar seu desenvolvimento com mais facilidade e menos sofrimento. E se formos submissos às leis de Deus, aproveitando as dificuldades e dores para conhecermos-nos e desenvolvermos toda a potencialidade divina que trazemos inseridas em nós. Compreender e aceitar que o homem é um ser em trânsito na Terra, onde faz sua evolução, e que depende de cada um sofrer mais ou sofrer menos, na dependência do entendimento das leis divinas e na sua aplicação, no seu sentir, no seu pensar e no seu agir. Nessa compreensão e aceitação desses princípios, confiando nas palavras de Jesus: bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Os inevitáveis infortúnios da vida poderão ser recebidos como oportunidades de testes e avaliação do processo evolutivo, de liberdade de dívidas, portanto, com alegria, com confiança, com certeza de que são experiências saudáveis, necessárias e úteis ao nosso progresso espiritual. Daí a importância de nós termos resignação compreensiva, ativa, sempre. Nós também precisamos aprender e agradecer as coisas boas que nós temos. Precisamos buscar ser feliz e buscar trazer menos aflições e trazer mais felicidade para nós e para as pessoas que convivem conosco. Eu não vou enxergar a minha vida pelo lado ruim. Eu vou enxergar a minha vida com as coisas boas que eu tenho, que eu realizo e que eu recebo. Com as aflições que eu tenho, sim, mas eu vou caminhar com elas. Por quê? Porque a doutrina espírita não nos estimula a ficarmos parados com as nossas dores. Jesus disse no seu evangelho: aquele que quiser me seguir, pegue a sua cruz. Então vamos. Vamos com as nossas dificuldades, vamos com os nossos sofrimentos, mas caminhemos. Não vamos ficar parados como as pedras criando lodo. Peguemos os nossos problemas, as nossas aflições e tentamos resolver. Porque se ficarmos parados, nós vamos sintonizar nossa tela mental nos sofrimentos e vai ficar mais difícil sair desse círculo. E o Chico nos trouxe uma alerta. Quem desertar da luta por achar que a luta está muito grande, não tenha dúvida, vai encontrar uma luta muito maior pela frente. E eu vou contar uma história para vocês. 2 homens seriamente doentes ocupavam o mesmo quarto no hospital. Um deles ficava sentado em sua cama por 1 hora todas as tardes para conseguir drenar o líquido de seus pulmões. Sua cama ficava próxima da única janela existente no quarto. O outro homem era obrigado a ficar deitado e de bruços em sua cama por todo o tempo. Eles conversavam muito. Falavam sobre suas mulheres e suas famílias, suas casas, seus empregos, seu envolvimento com o serviço militar, onde eles costumavam ir nas férias. E toda tarde, quando o homem perto da janela podia sentar-se, ele passava todo o tempo descrevendo ao seu companheiro todas as coisas boas que ele podia ver através da janela. O homem na outra cama começou a esperar por esse período onde seu mundo era ampliado e animado pelas descrições do companheiro. Ele dizia que da janela dava para ver um parque com um lago bem legal. Patos e cisnes brincavam na água, enquanto crianças navegavam seus pequenos barcos. Jovens namorados andavam de braços dados no meio das flores, e estas possuíam todas as cores do arco-íris.
Grandes e velhas árvores, cheias de elegância na paisagem, e uma fina linha podia ser vista no céu da cidade. Quando o homem perto da janela fazia suas descrições, ele o fazia de modo primoroso e delicado, com detalhes, e o outro homem fechava seus olhos e imaginava a cena pitoresca. Uma tarde quente, o homem perto da janela descreveu que havia um desfile na rua e, embora ele não pudesse escutar a música, podia ver e descrever tudo. Dias e semanas se passaram. Em uma manhã, a enfermeira do dia chegou trazendo água para o banho dos dois, mas achou um deles morto. O homem que ficava perto da janela morreu pacificamente durante o seu sono à noite. Assim que julgou conveniente, o outro homem pediu à enfermeira que mudasse sua cama para perto da janela. A enfermeira ficou feliz por poder fazer um favor para o homem. E depois de verificar que ele estava confortável, o deixou sozinho no quarto. Vagarosamente, pacientemente, ele se apoiou em seus cotovelos para conseguir olhar pela primeira vez pela janela. Finalmente, ele poderia ver tudo por si mesmo. Ele se esticou ao máximo, lutando contra a dor para poder olhar através da janela. E quando conseguiu, deparou-se com um enorme muro branco. Ele então perguntou à enfermeira o que teria levado o seu companheiro a descrever-lhe coisas tão belas todos os dias, se pela janela só dava para ver um enorme muro branco. E a enfermeira respondeu que aquele homem era cego e não poderia ver nada mesmo que quisesse. Talvez ele só estivesse pensando em distraí-lo e alegrá-lo um pouco mais com as suas histórias. Há uma enorme alegria em fazer outras pessoas felizes, independente da nossa situação atual. Dividir problemas e pesares é ter metade de uma aflição, mas a felicidade, quando compartilhada, é ter felicidade em dobro. Essa história nos mostra duas maneiras de lidarmos com os nossos sofrimentos, dores e aflições. Por quê? Para enfrentarmos essas três coisas é necessário que tenhamos coragem. São as duas maneiras que temos de encarar os nossos problemas, as nossas dores. Podemos olhar de uma forma boa e bela, ou de uma forma ruim e como um enorme muro branco. Jesus é o nosso modelo e é o nosso guia. E está na pergunta 625 do Livro dos Espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. E talvez ninguém tenha passado por maiores aflições que Jesus. E ele se manteve imperturbável. Jesus manteve a serenidade e a calma. Isso não quer dizer que as dores e os sofrimentos e as aflições que ele viveu não o tenham incomodado. Não que a incompreensão das pessoas que ele conviveu não o tenha entristecido. Mas ele se colocou numa condição equilibrada e serena. E ele passou por tudo isso assim. E Jesus nos convida a viver como ele. O seu evangelho vem para nos ensinar o caminho. E é claro que temos muitas dificuldades, porque entre nós e Jesus a distância é grande. Mas Jesus nos convida à serenidade, à paz e ao equilíbrio. Nós sabemos que o espírito renasce frequentemente no meio que viveu. O esquecimento do passado é exatamente necessário para as nossas novas experiências. Tudo está registrado no nosso subconsciente. Temos o livre-arbítrio e devemos ter cuidado com as nossas escolhas que faremos para a construção do nosso futuro. Então, só nos resta saber sofrer para que possamos sofrer menos. Eis o aviso que devemos nos lembrar em todos os estados depressivos de nossa alma, a fim de nos fortalecermos para o nosso futuro. E eu quero terminar com um convite à reflexão, com uma frase do Paulo de Tarso, que ele diz assim: o mal que os outros me fazem não me faz mal. O mal que eu faço é o mal que eu
O mal que me faz mal é o mal que eu faço aos outros, porque este me torna mal. Muito obrigada pela paciência.